Senhoras e senhores, provavelmente estamos vendo o nascimento de uma lenda do futebol brasileiro e até mesmo mundial. Estamos falando do garoto Endrick. Ele não é só mais uma mera promessa brasileira, ele já tá no seu auge, provando que o talento do Palmeiras, seleção e agora a Europa não tem limites. É tanto que recentemente ele meteu um hat-trick contra o Metz no campeonato francês na vitória do Lyon por 5-2. Hoje nós vamos dissecar tudo: a explosão na base do Palmeiras, os gols decisivos pela seleção, os números absurdos na gringa e o futuro brilhante que espera por ele. Preparem-se para ver o auge de uma jovem promessa que já é realidade. Simbora! Endrick Felipe Moreira de Souza nasceu em Taguatinga, Distrito Federal, em 21 de julho de 2006. Filho de Douglas, ex-jogador amador que largou tudo pela família, ele começou no futebol aos 8 anos pela Brasília Foot Academy, parceira do São Paulo, chamando a atenção dos olheiros tricolores em competições. Por 3 anos, pai e filho viajavam ao CT de Cotia para avaliações. Aos 10, o São Paulo ofereceu alojamento e R$150 mensais, mas Douglas recusou por insuficiência, levando a dispensa. De volta em Brasília, postou vídeos virais de Endrick na Gold Cup, na qual ele fez 17 gols em 7 jogos, que chegaram ao Palmeiras via internet e WhatsApp, resultando em teste e mudança para São Paulo em 2017 com a ajuda do Verdão. R$3.000 de custo e emprego para o pai na limpeza do CT. Aos 10 anos, já brilhava no futsal e entra na base alviverde, marcando 161 gols em 188 jogos nas categorias inferiores. O garoto era um fenômeno. Aos 14 anos, no Sub-17, meteu 32 gols em 26 jogos. Na Copinha, de 22, 9 gols em 7 partidas, incluindo na final contra o Santos, com prêmios de melhor jogador e gol mais bonito. Aos 16, ele chega ao time profissional e estreia contra o Coritiba em outubro de 22, e já quase marcando. 19 dias depois, quebra recorde de 106 anos. 2 gols aos 16 anos, 3 meses e 4 dias, na vitória por 3-1 sobre o Atlético Paranaense. Brasileiro Sub-17, 11 gols em 7 jogos. Libertadores Sub-20, 8 em 6. Recorde atrás de recorde. E como não falar da histórica virada contra o Botafogo por 4-3 um ano depois, 2023. Botafogo, líder com 3-0 no placar aos 4 minutos do segundo tempo. Daí entra o Endrick, 17 anos, camisa 9 do Palmeiras, recebe na intermediária, passa por 5 marcadores num drible insano, invade a área e solta uma bomba no ângulo. 3-1, reação iniciada. Ele pega a bola, olha pros companheiros e grita: dá a bola em mim, toca pra mim, toca pro pai que o pai resolve. E aí, aos 38 minutos, ele recebe de novo na entrada da área, ajeita de pé direito e solta outra bomba de canhota no canto esquerdo. Esse jogo histórico foi o estopim da reviravolta palmeirense e do consequente título brasileiro daquele ano, no qual o garoto ganhou bola de prata de golaço do campeonato e ainda ativou o bônus de 13 milhões de reais na venda pro Real Madrid, o qual o comprou por um valor absurdo, 35 milhões de euros, equivalente a 199 milhões de reais. Endrick já chegou no time merengue surpreendendo na estreia pela Champions League, entrando aos 34 do segundo tempo contra o Stuttgart, naquela vitória por 3-1 e marcando aos 49 com uma bomba de fora da área, quebrando recordes como o jogador mais jovens a balançar as redes pelo Real na Champions, aos 18 anos e 58 dias, superando Raul, e em qualquer competição internacional oficial do clube em 122 anos. Além disso, ele foi o segundo jogador não europeu mais jovem a estrear marcando na Champions League. Mas nem tudo são flores. Apesar do bom futebol inicial, gradativamente ele foi perdendo espaço no elenco estrelado com Mbappé, Vinícius Júnior e companhia, principalmente após a chegada de Xabi Alonso ao comando, recebendo sondagens de clubes europeus e não descartando mudança, o que levou ao empréstimo estratégico para o Lyon em dezembro de 2025. Antes de continuar esse vídeo, se você curtiu, se você chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, porque se você deixar o seu like, o YouTube vai entender que você gosta de vídeos assim, e aí ele vai passar a recomendar tanto para você quanto para outras pessoas. Então, para dar aquela moral, deixe o seu like aí. Caso não seja inscrito ainda, se inscreva. A maioria das pessoas que veem os meus vídeos aqui no canal ainda não são inscritas nele, então por favor, se inscreva aí. Estamos quase batendo a marca de 30 mil inscritos
inscritos. Que beleza! Então se inscreva aí. E para você não perder nada, ative as notificações. Continuando, por 1 milhão de euros, cerca de 6,5 milhões de reais, Endrick foi contratado por empréstimo ao Lyon, recebendo a camisa 9, como sempre. Estreia na Copa da França contra o Lille, marcando gol e quebrando jejum de 300 dias sem balançar as redes. Contra o Brest, na Ligue 1, assistência com lances de efeito na vitória por 2-1. E o jornal francês explode. Com o Endrick, tudo fica mais fácil. 2 partidas, 2 vitórias, torcida em êxtase. E o auge veio dias depois. Foi do jogo contra o Metz, válido pela 19ª rodada na Ligue 1, quando o Endrick simplesmente destruiu. Meteu um hat-trick na goleada por 5-2 e só não fez mais um porque a arbitragem anulou o 4º gol. Senão estaríamos falando de um poker trick dele. Foi nesse cenário que ele se tornou o brasileiro mais jovem a marcar um hat-trick nas 5 grandes ligas europeias desde 93, superando o recorde de Ronaldo Fenômeno, além de ter sido um dos mais jovens a marcar um hat-trick pela Ligue 1 no século atual. Depois disso, o impacto foi tão grande que o Lyon engatou sua maior sequência de vitórias em mais de 2 décadas e Endrick ainda foi eleito o melhor jogador de janeiro do campeonato francês, consolidando de vez o auge dessa jovem promessa. E na seleção, nem se fala. Endrick estreou com impacto histórico aos 17 anos e logo calou o mundo com gols icônicos. O decisivo contra a Inglaterra lá em Wembley, vitória por 1-0 em 2024, o empate épico na Espanha no Bernabéu e tentos decisivos contra o México e outros lá na base sub-20. Com 3 gols em 14 jogos pela seleção principal, média de 1 gol a cada 129 minutos, ele lidera os centroavantes no ciclo da Copa desse ano, superando Richarlison e Matheus Cunha. Após explodir no Lyon, a ESPN o coroou rei da França e colocou no radar de Carlo Ancelotti, que terá que abrir vaga para o fenômeno de 19 anos na Canarinho rumo ao Mundial. De Itaguatinga para o mundo, Endrick nasceu de sacrifício familiar e virou fenômeno global, quebrando recordes absurdos e firmando de vez o seu lugar dentro e fora de campo. O garoto de 19 anos pode liderar a Canarinho rumo ao Hexa na Copa e prova que não é só mais uma mera promessa brasileira. É o novo dominador do futebol mundial, reescrevendo história com sangue nos olhos.